O testamento oculto, poder, herança e suspeita no coração da monarquia britânica. Uma revelação inesperada abalou os alicerces da monarquia do Reino Unido, lançando dúvidas sobre tradições seculares e expondo tensões silenciosas dentro da família real. Em uma reunião crucial para preparar a futura ascensão de Príncipe William, um documento até então desconhecido veio à tona, um suposto codicilo do testamento de Rainha Elizabeth II. O conteúdo era explosivo. Segundo a leitura feita por um antigo conselheiro jurídico da coroa, metade do vasto patrimônio privado da rainha teria sido destinada a Camilla Parker Bowles. A justificativa, registrada no documento, apontava para o reconhecimento de seus sacrifícios em prol da família real. No entanto, o impacto da notícia foi imediato: incredulidade, tensão e, sobretudo, suspeita. Historicamente, a transmissão de bens privados dentro da monarquia segue uma lógica clara e pragmática. A maior parte permanece concentrada no herdeiro direto, garantindo estabilidade institucional e continuidade simbólica. Propriedades emblemáticas como Balmoral e Sandringham, além de investimentos e participações financeiras, são tradicionalmente preservadas dentro da linha sucessória. Nesse contexto, a inclusão de Camila como beneficiária de uma parcela tão significativa rompe não apenas um padrão financeiro, mas também um princípio político. A reação no salão foi reveladora. Conselheiros cochichavam, números eram estimados, valores que poderiam ultrapassar centenas de milhões de libras, e questionamentos emergiam rapidamente. Como uma decisão dessa magnitude jamais havia sido mencionada anteriormente, por que manter tal documento em segredo até um momento tão delicado? No centro desse turbilhão estava William. Conhecido por sua postura reservada e senso de dever, ele reagiu de maneira contida, mas profundamente inquieta. Sua memória das conversas privadas com a avó não correspondia à narrativa apresentada. Elizabeth II era meticulosa, estratégica e, acima de tudo, consciente do impacto de cada decisão. Para William, algo não se encaixava. Enquanto isso, Camila mantinha uma calma quase desconcertante. Sua postura serena contrastava com o clima de tensão crescente. Para alguns, isso poderia ser interpretado como dignidade. Para outros, como sinal de que ela já estava preparada para aquele momento. Essa ambiguidade apenas intensificou as dúvidas. A figura do advogado, guardião do documento por mais de 3 anos, também passou a ser analisada com atenção. Sua fidelidade à rainha era inquestionável, mas a ausência de qualquer menção prévia ao codicilo levantava questões sobre o contexto em que ele foi elaborado. Teria sido realmente uma decisão final da monarca ou resultado de pressões e circunstâncias pouco claras nos seus últimos dias? Mais do que uma disputa por bens, o episódio revela um conflito mais profundo: o equilíbrio entre tradição e adaptação dentro de uma instituição milenar. A monarquia britânica sobreviveu por séculos justamente por sua capacidade de evoluir sem romper completamente com suas raízes. No entanto, decisões que desafiam expectativas estabelecidas podem gerar rachaduras difíceis de reparar. Para William, o dilema é duplo. Como futuro rei, ele precisa preservar a unidade e a credibilidade da instituição. Como neto, sente o peso emocional de questionar um legado que sempre respeitou. Sua suspeita silenciosa pode se transformar em investigação formal ou permanecer como uma dúvida não resolvida. Mas, em ambos os casos, o impacto já está feito. A tensão que se instalou após a revelação do suposto codicilo não se dissipou com o fim da reunião. Ela apenas mudou de forma. Nos corredores silenciosos dos palácios do Reino Unido, o que antes era tradição, agora se tornava dúvida. E no centro dessa incerteza estava Príncipe William, confrontado não apenas com um documento, mas com a possibilidade de uma ruptura profunda no legado de Rainha Elizabeth II. Durante a reunião, William manteve-se em silêncio, mas por dentro a sua mente era um turbilhão. As lembranças da avó surgiam com uma clareza quase dolorosa, conversas íntimas, conselhos firmes, advertências discretas sobre os perigos da ambição dentro da família real. Elizabeth II sempre tratou o patrimônio não como riqueza pessoal, mas como um instrumento de estabilidade, um escudo institucional que deveria permanecer intacto através das gerações. A ideia de dividir metade desse patrimônio com Camilla Parker Bowles não apenas parecia improvável, parecia incompatível com tudo o que William conhecia da avó. Nunca houve menção, nem sequer uma sugestão. Pelo contrário, suas palavras finais sobre o assunto tinham sido inequívocas.
proteger o legado, evitar a fragmentação, impedir que interesses individuais corroessem a estrutura da monarquia. Quando a reunião terminou em desordem, William retirou-se sem dizer uma palavra. O destino foi o palácio de Kensington, onde buscou não refúgio, mas clareza. Trancado em seu escritório privado, sob a luz fria de um abajur, ele analisou cada detalhe do documento que agora ameaçava redefinir o futuro da coroa. A assinatura era à primeira vista convincente, mas William não era um observador comum. Ao longo dos anos, havia visto a avó assinar incontáveis documentos e conhecia a firmeza característica de seu traço. O que estava diante dele era diferente. Havia uma hesitação sutil, uma irregularidade que não condizia com a consistência que ela manteve até o fim da vida. Não era o tremor da idade, era algo mais inquietante, a possibilidade de imitação. Essa percepção transformou a dúvida em convicção. Para William, já não se tratava de interpretar a vontade da rainha, mas de proteger sua integridade, e com isso veio a decisão de agir. Em um movimento raro, ele rompeu o silêncio que há anos o separava de Príncipe Harry. A conversa foi breve, direta, quase desprovida de emoção, mas significativa. Harry, distante fisicamente e emocionalmente, compartilhou da mesma suspeita. O tom do documento não parecia autêntico. A situação, para ambos, exigia mais do que cautela, exigia investigação. De volta à sua realidade imediata, William deu o passo decisivo. Ordenou a suspensão temporária da validação do codicilo e solicitou uma análise forense independente, livre de qualquer influência interna. A mensagem era clara. A verdade não seria determinada por tradição ou autoridade, mas por evidência. A reação foi imediata. Em poucas horas, o gesto ecoou pelos círculos mais próximos da realeza e chegou inevitavelmente a Camila. Sua resposta não foi de confronto aberto, mas de aproximação calculada. Ao entrar no escritório de William, trouxe consigo uma calma estudada, acompanhada de palavras cuidadosamente escolhidas. Ela afirmou que a decisão da rainha era genuína, fruto de conversas privadas, de um reconhecimento tardio por anos difíceis. Sugeriu que nem tudo havia sido compartilhado com o neto, que havia espaços de confiança que ele talvez não tivesse ocupado. Mas William não se deixou convencer. Seu olhar, firme e direto, refletia não apenas desconfiança, mas uma determinação crescente. Para ele, o silêncio da avó sobre um tema tão crucial falava mais alto do que qualquer alegação posterior. William permaneceu de pé, a voz fria como o aço. Declarara que respeitaria a verdadeira vontade de sua avó, mas no íntimo algo o inquietava profundamente. O documento apresentado não lhe parecia autêntico. Não havia provas concretas ainda, apenas uma sensação persistente, aquela intuição silenciosa que, ao longo dos anos, aprendera a não ignorar. Diante dele, Camila mantinha a compostura. Seu rosto era sereno, quase impenetrável, mas suas mãos traíam uma tensão contida ao apertar a alça da bolsa com força incomum. Ela afirmou, com firmeza, que aquela era a vontade legítima da falecida rainha. Pediu que ele não deixasse a dúvida destruir tudo o que havia sido construído. William não respondeu. Limitou-se a observá-la sair da sala. Seus passos eram leves, mas carregados de uma rigidez quase imperceptível. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta do ambiente. Ele se sentou lentamente e soltou o ar que parecia ter prendido por tempo demais. Algo não se encaixava. A reação de Camila não fora a de alguém surpreendido por uma herança inesperada. Pelo contrário, havia nela uma confiança calculada, uma segurança desconcertante diante do caos que tomara conta da sala. Aquilo não era surpresa, era preparação. Sem hesitar, William pegou o telefone e enviou uma mensagem curta ao seu conselheiro mais confiável. Comece a investigação. Não deixe nenhuma pedra sobre a outra. Do lado de fora, Londres despertava em volta por uma névoa espessa. O cenário refletia perfeitamente o estado de espírito do príncipe, uma mistura de luto, dúvida e determinação. Ele sabia que carregava uma responsabilidade maior do que qualquer disputa pessoal, proteger o legado de sua avó, e não permitiria que ninguém o comprometesse. Um mês antes daquele encontro decisivo, tudo parecia tranquilo na superfície. Em Balmoral, Camila aproveitava os últimos dias de inverno em uma calma que, agora, parecia ilusória. Caminhava sozinha pelo jardim, onde arbustos altos bloqueavam a visão e criavam pequenos corredores de silêncio. Foi ali que, sem intenção, ouviu uma conversa que mudaria tudo. Dois conselheiros reais discutiam em voz baixa, escondido por uma sebe próxima.
O plano para o futuro era claro, uma monarquia mais enxuta, focada exclusivamente na linhagem direta. Quando William ascendesse ao trono, mudanças profundas seriam implementadas. Camila, não pertencente ao núcleo sanguíneo dos Windsor, perderia grande parte de seus privilégios. Balmoral e Sandringham seriam destinados integralmente a William e ao jovem George. A ela restaria apenas o que possuía antes do casamento, sem grandes funções oficiais, sem influência significativa, sem poder. Camila permaneceu imóvel, o coração acelerado, as unhas cravadas na pele, tudo pelo qual lutara por anos, enfrentando críticas, escândalos e desprezo público, estava prestes a desaparecer. Naquela noite, trancada em seu quarto, encarou o próprio reflexo por longos minutos. Não era o medo da pobreza que a consumia, mas algo mais profundo, o medo de se tornar irrelevante. E para alguém que aprendera a sobreviver nos bastidores do poder, isso era inaceitável. Foi então que tomou uma decisão. Dias depois, em uma discreta sala de chá em Londres, Camila encontrou-se com Sir Jonathan Hargreaves, um advogado leal à coroa há décadas, um homem de reputação impecável e acesso privilegiado a documentos sensíveis. Ela não perdeu tempo. Falou sobre intenções não registradas, sobre desejos que nunca chegaram ao papel. Sugeriu que talvez ele pudesse ajudar a concretizar aquilo que a rainha não tivera tempo de formalizar. Jonathan hesitou. A proposta era perigosa, ilegal, até. Ele recusou de início, mas Camila não recuou. Com palavras calculadas e uma oferta tentadora, plantou a semente da dúvida e da ambição. Nos dias seguintes, uma engrenagem silenciosa começou a girar. Especialistas foram discretamente envolvidos. Documentos antigos analisados. Padrões replicados com precisão quase científica. Tudo conduzido longe dos olhares públicos, como um jogo de sombras. O plano era simples em teoria, mas arriscado em essência, criar algo que não pudesse ser facilmente contestado. Algo convincente o suficiente para resistir ao escrutínio. Jonathan segurou o documento com mãos trêmulas, como se o próprio papel carregasse um peso impossível de sustentar. Ao seu lado, Camila pousou a mão em seu ombro, com uma firmeza calculada, quase reconfortante, mas carregada de intenção. Sua voz, baixa e controlada, cortou o silêncio do aposento. Ninguém vai descobrir. William está ocupado se preparando para o trono. Charles confia em mim, e a rainha já se foi. O desejo dela é sagrado. Jonathan assentiu, embora seu olhar denunciasse dúvida. Ainda assim, obedeceu. Dobrou cuidadosamente as folhas e as guardou em uma caixa de couro escuro, como se estivesse selando um segredo que jamais deveria ser aberto. Camila virou-se em seguida, ocultando um sorriso discreto na penumbra. Para ela, aquilo era mais do que um plano, era uma certeza. Ninguém ousaria questionar a última vontade de uma rainha. Mas havia um detalhe que ela subestimara. William não era um homem facilmente enganado. Ele conhecia a avó de uma forma que poucos podiam compreender. Mais do que gestos públicos e discursos cuidadosamente preparados, ele conhecia seus silêncios, suas hesitações, suas convicções mais profundas. E, acima de tudo, sabia reconhecer quando algo não condizia com a essência dela. Não permitiria que seu nome fosse usado como instrumento de ambição. Assim que Camila deixou o quarto, William agiu. O tempo era um inimigo silencioso. Quanto mais o documento se aproximasse de uma validação oficial, mais difícil seria reverter suas consequências. A opinião pública, a mídia e até o Conselho Real poderiam aceitá-lo como um legado incontestável. Ele pegou o telefone e ligou para a única pessoa em quem confiava plenamente para uma tarefa daquela magnitude, o Capitão Michael Thorne. Veterano de poucas palavras e lealdade inabalável, Michael havia servido ao seu lado no exército. Sua rede de contatos dentro da segurança real era vasta e eficiente. William não perdeu tempo com explicações longas. Michael, preciso que verifique as câmeras de segurança de Buckingham e Balmoral dos últimos 45 dias. Foque na área de arquivos, no corredor do escritório de Sir Jonathan e, principalmente, no Jardim dos Fundos. A resposta foi imediata. Entendido. 6 horas depois, Michael retornou com um relatório preliminar. As câmeras da sala principal de armazenamento não mostravam nada fora do comum, nenhuma entrada suspeita, nenhum movimento irregular fora do horário permitido. Mas havia algo. No Jardim dos Fundos de Balmoral, uma gravação borrada revelava 2 figuras sob luz fraca. Uma delas, inconfundível, era Camila, envolta em seu casaco longo. A outra era Sir Jonathan, segurando uma pequena caixa de couro.
Eles conversaram por cerca de 12 minutos, sem áudio, mas com gestos suficientes para indicar discrição e urgência. Ao final, Jonathan recebeu algo de Camila antes de se afastarem. William apertou o telefone com força. Garanta essa gravação e verifique os registros de chamadas. A investigação avançou rapidamente. Com acesso especial concedido pela Unidade de Cibersegurança Real, William obteve registros internos de comunicações. Os dados eram inquietantes. Nos 35 dias anteriores ao encontro, haviam ocorrido 27 chamadas noturnas entre o número privado de Camila e Jonathan, a maioria após as 10 da noite. Além disso, 14 e-mails haviam sido enviados do endereço pessoal dela para ele. O conteúdo, no entanto, fora apagado. Mas não completamente. O servidor mantinha backups temporários. Estamos recuperando tudo, confirmou Michael. Paralelamente, William acionou uma empresa independente de perícia documental. O documento, o suposto testamento suplementar, foi analisado com prioridade máxima. 48 horas depois, o resultado chegou. Falsificação. A assinatura não correspondia. O estilo de escrita divergente, o papel e a tinta não condiziam com os utilizados nos últimos anos da vida da rainha. Mais grave ainda, o arquivo original havia sido criado em 10 de fevereiro de 2026, 4 anos após sua morte. William leu o relatório sozinho, em seu escritório. Seus dedos amassaram o papel lentamente, enquanto uma mistura de frustração e confirmação tomava forma dentro dele. Sua intuição estava correta desde o início. Aquilo não era um legado. Era uma fraude. Sem hesitar, ele fez a ligação final. Sir Jonathan, preciso vê-lo imediatamente, sozinho. Kensington, às 8 da noite. Jonathan chegou pontualmente, mas sua aparência denunciava o colapso iminente. Pálido, tenso, segurava a maleta como um escudo frágil contra o inevitável. William não ofereceu cordialidade. Tenho o relatório forense. O documento é falso. As câmeras registraram seu encontro com Camila. Há 27 chamadas entre vocês. Como explica isso? O silêncio que se seguiu foi pesado. Jonathan sentou-se, o suor escorrendo pela testa. William continuou, sua voz firme como aço. Minha avó morreu em 2022. Como poderia instruí-lo sobre um documento criado em 2026? Jonathan abaixou a cabeça. Por um longo momento não disse nada. O peso da verdade parecia esmagá-lo lentamente. Então, quase num sussurro, confessou. Camila me procurou. Disse que a rainha pretendia compensá-la, mas não teve tempo de formalizar. Disse que isso era apenas uma forma de corrigir uma injustiça. William permaneceu imóvel, observando-o. Não havia surpresa em seu olhar, apenas uma confirmação fria. Jonathan ainda sentia o peso das palavras que acabara de pronunciar. Eu estava errado. A frase ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Durante meses, talvez anos, convencera-se de que estava servindo a um propósito maior que ajudava a concluir um desejo não realizado. Mas agora, diante da evidência irrefutável e do olhar firme de William, não havia mais refúgio para ilusões. A pergunta fora simples, quase fria. Você recebeu dinheiro? E a resposta inevitável. 2 milhões, uma promoção prometida, um preço colocado sobre a honra. Quando Jonathan saiu da sala, carregava mais do que o peso da culpa. Carregava a certeza de que sua história seria lembrada não por seus feitos, mas por sua queda. Ainda assim, havia uma estranha dignidade em sua decisão final. Confessar. Não queria morrer como um homem desonrado. Do outro lado da cidade, a notícia viajou rápida, silenciosa, quase invisível, como sempre acontecia nos corredores do poder. Camila soube, antes mesmo que Jonathan tivesse tempo de respirar fora do palácio. Não foi ele quem contou. Ele já não ousava. Foi o sistema invisível de vigilância humana que ela mesma ajudara a construir. A mensagem era curta, mas devastadora. William estava investigando. Por um breve instante, algo raro aconteceu. Ela perdeu o controle. Seus dedos apertaram o telefone com força, como se pudesse esmagar a realidade. Sentada em seu aposento privado, sob a luz dourada que antes transmitia conforto, agora parecia exposta, vulnerável. Ela conhecia William, sabia que ele não era impulsivo, e exatamente por isso era perigoso. Quando decidia ir até o fim, não havia negociação, não havia hesitação. O telefonema para Jonathan foi um reflexo de sobrevivência. Sua voz, baixa e cortante, ainda mantinha a autoridade de quem estava acostumada a comandar. Destrua tudo. Era uma ordem, não um pedido. Apagar rastros, eliminar provas, reescrever a realidade. Mas já era tarde.
Jonathan, fraco desde o início, não resistiu à pressão. O medo venceu a lealdade. E quando a confirmação chegou, ele havia confessado tudo. Algo dentro de Camila se quebrou de forma irreversível. Pela primeira vez em anos, ela estava sozinha, sem aliados confiáveis, sem proteção. Nem mesmo Charles atendeu sua ligação, e ela entendeu o motivo. Aquilo ultrapassava política, estratégia ou imagem. Tocava algo mais profundo, a memória, o legado, o respeito por aquilo que não podia ser manipulado. Enquanto a chuva escorria pela janela, Londres parecia distante, indiferente à sua queda. Todo o cálculo, toda a manipulação, todas as escolhas haviam levado a esse único momento. Ela apostou tudo e perdeu. No palácio, William segurava a confissão como quem segura o encerramento de um capítulo inevitável. Não havia triunfo em seu olhar, apenas determinação. Ele sabia que o que viria não seria fácil. Expor alguém que até então fazia parte do núcleo mais íntimo da instituição exigia mais do que coragem, exigia convicção absoluta. A reunião do conselho foi convocada com urgência. 2 dias depois, o salão principal estava tomado por uma tensão quase palpável. O silêncio ali não era apenas respeito, era medo. Todos sabiam que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria a estrutura de poder para sempre. William se levantou. Não precisou elevar a voz. Cada palavra foi precisa, firme, incontestável. A apresentação das provas desmontou, peça por peça, a narrativa construída. Datas incompatíveis, imagens comprometedoras. E, por fim, a confissão, completa, detalhada, inegável. Nenhuma reação imediata, nenhum murmúrio. A verdade, quando finalmente exposta, não gera caos, gera silêncio. Camila permaneceu imóvel. A tentativa de manter a compostura era evidente, mas inútil. Pequenos gestos, um leve tremor nas mãos, um olhar que evitava o confronto, revelavam o que as palavras já não podiam esconder. O jogo havia terminado. E, naquele instante, todos compreenderam algo essencial. Não foi apenas um erro de julgamento. Foi uma escolha consciente, um risco calculado, uma linha cruzada sabendo exatamente o que estava em jogo. William não olhou para ela ao finalizar. O silêncio que tomou conta da sala não era apenas consequência das palavras duras proferidas. Era o peso de uma verdade que ninguém queria encarar. No coração da monarquia do Reino Unido, onde tradição e dever sempre caminharam lado a lado, um confronto inesperado expôs fragilidades humanas por trás da fachada de estabilidade. E foi Príncipe William quem, naquele momento decisivo, traçou a linha que separa o legado da ambição. Com a voz controlada, mas carregada de convicção, William não deixou espaço para ambiguidade. Para ele, não se tratava apenas de um documento suspeito, mas de uma violação direta da confiança de Rainha Elizabeth II. As memórias que guardava da avó não eram vagas ou interpretativas, eram claras, firmes, coerentes com toda a lógica que sustentou a monarquia durante décadas. O patrimônio privado, incluindo propriedades como Balmoral e Sandringham, nunca foi visto como recompensa pessoal, mas como pilar de continuidade institucional. Ao confrontar Camilla Parker Bowles, William não demonstrou raiva descontrolada, mas algo mais profundo: decepção. Suas palavras refletiam não apenas suspeita, mas a sensação de que uma linha ética havia sido ultrapassada. Para ele, a tentativa de legitimar o codicilo não era um erro inocente. Era um movimento calculado. Camila, por sua vez, revelou uma faceta mais vulnerável. Sua defesa não se baseou em argumentos jurídicos complexos, mas em emoção. O medo de perder espaço, de se tornar irrelevante após a ascensão de William, emergiu como motivação central. Durante anos, ela viveu à sombra de controvérsias e julgamentos públicos, encontrando finalmente estabilidade ao lado de rei Charles III. A perspectiva de perder essa segurança pode ter sido suficiente para justificar em sua mente decisões questionáveis. Esse momento de confissão, ainda que parcial, foi crucial. Não apenas confirmou suspeitas, mas humanizou o conflito. O que estava em jogo já não era apenas poder ou dinheiro, mas o medo profundamente humano de perda e exclusão. Ainda assim, como William deixou claro, motivações emocionais não anulam consequências. A reação de Charles foi talvez a mais reveladora. Silencioso durante grande parte do confronto, seu breve questionamento carregava o peso de uma relação construída ao longo de décadas. Quando Camila não conseguiu oferecer uma resposta convincente, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer declaração. Ao desviar o olhar, ele não apenas evitou
evitou o conflito. Reconheceu, ainda que implicitamente, a gravidade da situação. A decisão tomada em seguida foi estratégica e calculada. Ao propor a invalidação imediata do documento e o retorno às disposições legítimas previamente estabelecidas, William optou por proteger a instituição sem expô-la ao escrutínio público. Em vez de transformar o episódio em um escândalo, escolheu contê-lo internamente, preservando a imagem da monarquia, enquanto aplicava consequências claras. A saída silenciosa de Camila marcou mais do que o fim de uma reunião. Simbolizou o encerramento de um capítulo, sem confrontos públicos, sem tribunais, mas com um impacto profundo e irreversível. A perda não foi apenas material, foi também simbólica. Status, influência e, talvez mais importante, confiança foram comprometidos. Na solidão de seu escritório, no Palácio de Kensington, William encontrou um momento de reflexão. Diante da imagem da avó, reafirmou silenciosamente seu compromisso, não com poder, mas com responsabilidade, não com privilégio, mas com preservação. Este episódio revela uma verdade desconfortável, mesmo nas instituições mais antigas e estruturadas. São as emoções humanas que muitas vezes moldam os acontecimentos. O medo pode levar à transgressão, assim como a lealdade pode exigir decisões difíceis. A questão que permanece não é simples. As ações de Camila nasceram da ganância ou do medo? A resposta talvez esteja em algum ponto entre os dois. O desejo de segurança pode facilmente se transformar em ambição quando combinado com oportunidade e vulnerabilidade. No fim, porém, a lição é clara. O poder, por mais sólido que pareça, é sustentado por confiança, e quando essa confiança é quebrada, mesmo que longe dos olhos do público, as consequências ecoam muito além das paredes de qualquer palácio. Assim, enquanto a monarquia segue em frente, adaptando-se mais uma vez às circunstâncias, fica o lembrete silencioso de que nem todas as batalhas são travadas em público, mas algumas delas definem o futuro de uma instituição inteira.